Mas somos obrigados a dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque o Senhor vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A partícula adversativa mostra apenas o respeito que essas palavras têm pelo que foi dito antes. Ele havia falado do terrível julgamento de Deus, de enviar forte ilusão sobre aqueles que não tinham amor à verdade pura, mas pecavam contra a luz e tinham prazer na falsa adoração e superstições toleradas pelo mundo. Agora, para que os tessalonicenses não fossem perturbados por esta triste perdição, ele mostra que causa tinha para bendizer a Deus em favor deles. A junção desta consolação nos ensina três coisas. Primeiro, que é um grande favor de Deus para nós escapar dos erros anticristãos. Eles são tão perigosos em sua própria natureza, tão insinuantes e sedutores por aparência plausível e acompanhados de tais iscas e vantagens mundanas, que é uma grande misericórdia que Deus nos tenha ensinado coisas melhores. Mas então, tenha certeza de que você está certo por consciência e evidência, não por facção e interesse, e que você odeia o papado por amor à verdade, em vez de porque você está fora do alcance da tentação. No entanto, é uma grande misericórdia que Deus mantenha a tentação afastada, até que estejamos melhor estabelecidos na religião. Segundo, que a eleição de Deus dá a um povo grande vantagens contra erros, especialmente contra as imposturas do anticristo, pois quando ele fala do triste estado daqueles que são seduzidos pelo homem do pecado, eles imediatamente acrescenta: mas somos obrigados a dar graças a Deus por vocês, pois ele os escolheu para a salvação. Você dirá que os tessalonicenses receberam o evangelho antes que essas corrupções fossem trazidas para a igreja, mas embora o anticristo não existisse então, e esse cristianismo corrupto não tivesse sido posto em prática, ainda assim houve alguns preparativos para ele. O mistério da iniquidade já opera, e eles foram preservados de mancha dele pela eleição de Deus. Pois ou Deus não permite que os eleitos sejam enganados em pontos importantes, ou mais cedo ou mais tarde ele os reduz. O propósito de Deus segundo a eleição deve permanecer. Romanos 9:11 e Romanos 11:7. A eleição foi obtida e os demais foram cegados. Eles derrubaram a fé de alguns, todavia o fundamento do Senhor permanece firme. 2 Timóteo 2:18-19. Ainda assim, os eleitos de Deus escapam da sedução, especialmente do erro anticristão. Os moradores da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. Terceiro, quão cuidadosos devemos ser para apoiar os corações do povo de Deus quando falamos de seus terríveis julgamentos sobre os ímpios. Esta era a prática dos apóstolos em todos os lugares, como quando o autor do Hebreus havia falado do terrível estado dos apóstatas, cujo fim é ser queimado. Hebreus 6:9. Mas estando persuadidos de coisas melhores de vocês e coisas que acompanham a salvação, embora assim falemos. Ele não os condenou a todos como os apóstatas, nem os desencorajaria por aquela terrível ameaça. Então, novamente, após outra passagem terrível, mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus 10:39. E ele, imediatamente, mais uma vez, quando outro apóstolo falou do pecado para a morte, que não deve ser orado, ele imediatamente acrescenta: todo aquele que é nascido de Deus não peca, mais do que é gerado de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:18-19. Zwinglio diz que é bom cristão está não é a tua poção, quando ele mostrou os terrores do Senhor na face dos pecadores. As razões disso são em parte com respeito aos santos, que às vezes por fraqueza e enfermidade, e às vezes por ternura de consciência, são propensos a se assustar, e nós merecemos tais julgamentos terríveis e, portanto, os tememos em parte com respeito a nós mesmos, para que possamos dividir corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Dê a cada um a sua porção,
Não entristeça os corações daqueles que Deus não deixaria triste, e portanto são muitos culpados aqueles que, ao reprovar pecadores, apunhalaram o santo no coração e tomam a doutrina apenas como uma cor para fazer uma aplicação perversa. O apóstolo aqui usa mais ternura. Deus lhe enviará forte ilusão, mas nós somos obrigados a sempre dar graças ao Senhor. Irmãos, amados do Senhor, porque o Senhor os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nas palavras dá duas coisas. Primeiro, um reconhecimento desta obrigação de dar graças por ele, mas nós somos obrigados a sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Segundo, a questão ou causa particular de sua ação de graças, porque o Senhor desde o princípio escolheu vocês para a salvação. Primeiro, os títulos que eles dá, irmãos e amados do Senhor. Eles não eram apenas amados do apóstolo, mas do próprio Senhor, ambos com um amor antecedente, concedendo graças a ele, e também um amor consequente, eles crendo em seu nome, vivendo de acordo com seus preceitos, sofrendo pela verdade. Segundo, sua obrigação de abençoar a Deus em seu favor, que estamos obrigados a dar graças a Deus sempre por vocês. A primeiro, dando graças, que mostra sua estima pela bênção. Segundo, sempre, que mostra quão profundamente ele foi afetado por ela. Terceira, estamos vinculados. Ele reconheceu uma dívida e um vínculo de dever. Não devemos somente dar graças a Deus por nossa própria eleição, mas pela eleição de outros, pela lei do amor fraternal, amando-os como nossas próprias almas, e respeito à glória de Deus, que é promovida pela salvação de outros, bem como de nós mesmos. Em segundo lugar, a questão da ação de graça, sua eleição para a salvação, que é amplificada de duas maneiras. Primeiro, pela antiguidade dela desde o princípio, isto é, desde a eternidade, pois assim é tomado às vezes, como João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, isto é, antes do primeiro ponto de tempo, antes que Deus começasse a criar todas as coisas. Segundo, pelos meios de sua realização. Dois são mencionados, uma da parte de Deus, que é a santificação do Espírito, o outro da nossa, que é a crença na verdade. Do todo, observe a doutrina, que a grande questão de nossa ação de graças a Deus é sua eleição eterna de nós, seja para nós mesmos ou para os outros. Isto é o que deixa uma dívida ou uma obrigação indispensável, sempre para abençoar e louvar seu nome. Ao prosseguir com este ponto, considerarei primeiro como a eleição é aqui apresentada. Em segundo lugar, darei a vocês as razões pelas quais esta é a grande questão de ação de graças. Vamos ao primeiro. Como é aqui apresentada? Primeiro, pela origem dela, que é o mero amor de Deus, pois ele os chama de irmãos amados do Senhor, e que a única causa e motivo original da eleição é o amor e a graça de Deus. Isso é afirmado em outras escrituras, como, por exemplo, nos tipos de eleição e reprovação. Vejamos Romanos 9, versículo 13. Amei Jacó, porém odiei Esaú. O respeito de Deus por Jacó acima de Esaú é atribuído ao seu amor. Assim, a posteridade de Jacó, a quem ele distinguiu de outra nação, conforme vemos em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 ao 8. O Senhor não tomou prazer em vós e vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou. E ainda assim, a eleição do Senhor é uma eleição de graça, não há dignidade antecedente nas pessoas que ele escolhe. 2 Timóteo 1:9. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Agora, a graça nada mais é do que o amor de Deus operando livremente e por sua própria inclinação. Segundo, o ato em si, ele vos escolheu, fazendo uma distinção entre eles e os outros. Sobre eles ele enviará uma forte ilusão, mas vocês ele escolheu para a salvação através da crença na verdade. Aqueles a quem Deus escolheu, ele separa do mundo dos ímpios ou do amontoado corrupto da humanidade e os consagra a si mesmo, de modo que a eleição não é tomar todos, mas alguns, e passar por outros. Vemos 1 João, capítulo 5, verso 19. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Uma escolha implica separar alguns para objetos de sua graça, instrumentos de sua glória no mundo. E o número é certo, pois seus nomes são ditos estarem escritos nos rolos e registros do céu, quando outros não estão escritos. Vejamos Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não vos alegreis porque os espíritos que vos submetem
mas alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Filipenses 4:3, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e outros são ditos não estarem escritos. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. E os que habitam na terra sem admiração, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, aqueles que perecem por essas ilusões. Terceiro ponto. É estabelecido pela antiguidade dele, que desde o princípio ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 e Mateus 25:34. Vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Ou seja, como eles pertenciam à sua eleição escolhida. O amor em Deus é de uma posição antiga, mesmo desde toda a eternidade. Seus pensamentos e propósitos de amor estavam em relação a nós muito tempo antes de serem descobertos. Certamente, a antiguidade de seu amor deveria gerar uma estima honrosa deles em nossos corações, pois quem somos nós para que os pensamentos de Deus fossem assumidos sobre nós há tanto tempo? E o que é de eternidade é para a eternidade, pois o que é de eternidade é para a eternidade e não depende dos acidentes do tempo. Quarto ponto, pelos meios de sua realização. Dois são mencionados, um da parte de Deus, o outro da nossa. A santificação do Espírito e a crença na verdade. Onde observe primeiro que o decreto de Deus é tanto de fins quanto de meios, pois todos os seus propósitos são executados por meios adequados. Aquele que nos escolheu para a salvação também nos escolheu para sermos santos e crer na verdade. E sem os meios, o fim não pode ser obtido, pois sem fé e santidade, nenhuma pessoa adulta verá a Deus ou escapará da condenação. Quanto à fé, claro, em João 13:36, aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele, e a santidade é dispensável, necessária. Hebreus 12:14, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus havia garantido a Paulo em Atos 27:22 que não haveria perda de vida de nenhum homem entre eles, exceto do navio. E depois, versículo 31, Paulo lhe diz: se estes não permanecerem no navio, não podeis ser salvos. Como uma garantia dada a Paulo por Deus e a advertência de Paulo aos marinheiros poderiam permanecer juntas? O propósito de Deus depende da vontade e de ação dos homens? Eu respondo, não como uma causa de onde recebe sua força e vigor, mas como um meio designado também por Deus para a execução de seu decreto. Pois pelo mesmo decreto Deus designa o evento que ele fará e os meios pelos quais ele deseja que seja feito. E o Senhor revelando por sua palavra esta conjunção de fim e meio, há uma necessidade de dever sobre o homem de usar esses meios e não esperar o fim sem eles. Deus pretendia salvar todos nos navios e ainda assim os marinheiros devem permanecer no navio. E, portanto, o que Deus uniu, que o homem não separe. Se separarmos essas coisas, Deus não muda seu conselho, mas subvertimos sua ordem para a nossa própria destruição. A Escritura torna um pecado grave uma tentação a Deus. Esperar o fim sem o uso dos meios, em vão é a objeção. Então, daqueles que contestam a doutrina da vontade livre e imutável de Deus a respeito da salvação dos eleitos, sobre o pretexto de que isso tira o dever do homem e a necessidade de nossa fé e obediência. Não. Deus executa seu decreto pelos meios adequados. Miserável é a inferência deles que dizem, se eu for eleito, serei salvo. Nenhuma salvação pode ser obtida senão pela santificação do Espírito e pela crença na verdade. E pior é a confiança deles que professam a certeza de sua eleição e ainda assim andam segundo a carne. Não. Até que um homem se purifique das concupiscências da juventude, ele não é um vaso de honra santificado e separado para Deus. 2 Timóteo 2:21. E em vão esperamos ir para o céu até que tomemos o caminho que leva até lá. Demônios foram expulsos de lá por impiedade, e, portanto, homens profanos nunca serão levados para lá. Segundo, que essas coisas não são causas de eleição, mas frutos de eleição e meios de execução do decreto de Deus sobre nossa salvação. A santificação não é uma causa, mas um fim ou um meio subordinado. Efésios 1:4. Ele nos escolheu para sermos santos, não porque somos santos,
mas para que sejamos santos. Assim, 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência. Não eleitos para isso, mas por isso. Quando Deus tinha toda a humanidade em sua expectativa e visão, Ele escolheu livremente alguns para serem santificados e salvos. Chegamos à posse disso por meio da santificação, isto é, por isso como um meio. Assim, para o outro, a fé é um fruto da eleição, não a causa prevista. Atos 2:47. O Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Ninguém vem à igreja senão aqueles a quem Deus atrai, e eles são realmente acrescentados à igreja. Igreja por uma profissão de fé. E os que deveriam ser salvos eram todos que foram ordenados para a salvação, conforme vemos em Atos capítulo 13, versículo 48. E todos que foram ordenados para a vida eterna creram. Toda a cidade se reuniu para ouvir, mas todos os que foram ordenados para a vida eterna creram. Não é dito que todos os que creram foram ordenados para a vida eterna, mas o contrário. A fé não é a causa da eleição, mas a eleição é a causa da fé. Terceiro, sendo esses os frutos necessários, eles também são evidências de nossa eleição. Todos os que são santificados pelo Espírito e creem na verdade pertencem à eleição de Deus. A eleição em si é o segredo no seio de Deus e só se manifesta a nós pelos efeitos. E quais são os efeitos necessários senão a santificação pelo Espírito e uma crença sólida no Evangelho? Primeiro, a santificação do Espírito não é apenas uma dedicação externa a Deus, mas uma mudança interna e real. Alguns são externamente dedicados e podem pisotear o sangue da aliança pela qual são santificados. De quanto maior castigo julgai vós, será considerado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus 10:29. Isso é, estavam em aliança externa com Deus e visivelmente dedicados. Mas há outra santificação que é o fruto do Espírito, operando uma mudança real neles. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Descubra isso e você encontrará uma evidência suficiente, a saber, se você se tornar novas criaturas e for habilitado a abandonar o pecado e seguir o que é agradável aos olhos de Deus. A santificação do Espírito não é muito conhecida pela dedicação e profissão, mas pela inclinação real e fixa de suas almas para Deus e o céu. E vivendo de acordo, você se volta para Deus e vive para Deus. Em segundo lugar, sua crença na verdade, isto é, no Evangelho. Agora, isso não significa uma fé morta ou um consentimento tão frio que apenas gera uma opinião em nós da verdade da religião cristã, mas uma fé tão viva que nos coloca sobre o poder dela, pois se opõe àqueles que não recebem a verdade no amor dela. Verso 10. Aos que não creram na verdade porque tiveram prazer na injustiça. Verso 12. Que viveram sobre o poder das concupiscências carnais e mundanas. E é falado daqueles que receberam a verdade, de modo a obedecê-la e sofrer por ela, como os tessalonicenses são descritos o tempo todo. E em resumo, tal crença na verdade que os fez entrar em aliança com Cristo e tomar consciência de sua fidelidade a Ele. E aqui neste versículo aprendemos que uma mera crença na verdade não salva, a menos que acompanhada de santificação do Espírito, portanto, ambos devem ser tomados juntos. Quando a palavra vem a nós, não somente em palavras, mas em poder e muita certeza e alegria no Espírito Santo. É uma evidência infalível de nossa eleição de Deus. 1 Tessalonicenses 1:5. Ai de mim! Muitos têm uma crença geral fria no Evangelho, que nunca sentiram o efeito dele em seus corações. Quarto, observe a conexão necessária que há entre esses dois meios, a santificação do Espírito e a crença na verdade. Primeiro, há uma conexão necessária entre eles como entre a causa e o efeito, pois ninguém é poderosamente atraído a crer em Cristo, mas aqueles que são santificados por seu Espírito. Não está no poder de nenhuma criatura nos inclinar a Deus ou nos levar a vir a Ele por Cristo, mas esta obra é totalmente reservada ao Espírito, e assim o próprio Senhor poderosamente faz passar seus próprios decretos, como por Cristo redimindo, assim pelo Espírito santificando. O Espírito é o autor tanto da fé quanto da santidade. A graça salvadora é chamada de uma nova criatura,
Em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E criar é obra de um poder divino. Criatura e Criador são parentes. E certamente a criatura mais nobre, como a nova criatura é, não pode ser moldada por ninguém além de Deus. É chamado de novo nascimento, e o novo nascimento é somente do Espírito. João 3, 5-6. Bem, então estas são adequadamente acopladas à santificação do Espírito e à crença na verdade, para que a obra de Deus possa abrir caminho para a nossa. Em segundo lugar, há a conexão de concomitância entre o Evangelho e o Espírito. O Espírito somente acompanha o Evangelho e nenhuma outra doutrina. E assim, tanto a graça externa quanto a interna são de Deus. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Era apropriado que uma doutrina sobrenatural fosse acompanhada de uma operação e poder sobrenatural. De que outra forma ele poderia ser conhecida como sendo de Deus? A verdade e o Espírito são companheiros inseparáveis. Onde há pouco de Deus conhecido, há pouco de seu Espírito, como na verdade natural revelada aos pagãos, algo que Deus mostrou a eles. Romanos 1:19. Na revelação mais obscura aos judeus, apenas um grau mais tênue do Espírito, mas a graça e a verdade vêm por Jesus Cristo. Junto com a doutrina do Evangelho, acompanha um poderoso Espírito de santidade, pois assim Deus provaria a veracidade e a verdade desta religião, e adequadamente a rica misericórdia preparada para nós em Cristo. Terceiro, há uma subordinação da fé e esta obra do Espírito pela verdade, pois as maiores coisas não operam até que sejam consideradas e acreditadas. 1 Tessalonicenses 2:13. Vós a recebestes, não como a palavra dos homens, mas como é em verdade, a palavra de Deus, a qual opera eficazmente também em vós, os que credes. Uma crença sólida produz fortes afeições, e fortes afeições governam nossa prática e conversão. De modo que essas coisas são adequadamente unidas como os frutos de nossa eleição e meios de salvação. Segundo, porque esta é a grande questão de nossa gratidão a Deus. Isso evidenciarei nas seguintes considerações. Primeiro, que a gratidão a Deus é um grande e necessário dever, expressamente ordenado por Ele e esperado de nós. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Quando Deus interpôs sua vontade, todos os debates foram silenciados. Se não houvesse mais nada no caso, isso seria motivo suficiente para um coração gracioso, pois a razão fundamental de toda obediência é a vontade de Deus. Nossa gratidão não é um benefício para Deus, mas Ele está satisfeito com ela, pois mostra nossa honestidade. E para nós cristãos, a própria vida e alma de nossa religião é gratidão. Portanto, Deus nos fará exercitar continuamente nela. Ofereçamos continuamente o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Hebreus 13:15. Assim como nosso entendimento nos foi dado para pensar em Deus e conhecê-lo, assim nossa fala nos foi dada para falar de Deus e louvá-lo. Louvamos a Deus por todas as suas obras, damos-lhes graças por aquelas que são benéficas para nós. Em louvor, atribuímos toda honra, excelência e perfeição a Ele. Ao dar graças, expressamos o que Ele fez por nós mesmos ou pelos outros. Agora, isso deve ser feito continuamente, pois Deus é continuamente benéfico para nós, por misericórdias diárias, nos dando novos motivos de louvor e ação de graças. Além disso, há algumas misericórdias tão grandes que nunca devem ser esquecidas. Segundo, que devemos dar graças principalmente pelas misericórdias espirituais e eternas. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pois não podemos dar graças corretamente sem uma estimativa justa da misericórdia pela qual damos graças. Mas as misericórdias espirituais e eternas superam em muito aquelas que são temporais e transitórias. Somos obrigados a bendizer o Senhor pelos favores temporais e pelos confortos desta vida. Mas um coração renovado é mais absolvido pelas bênçãos espirituais e celestiais. O homem pode dar graça carnalmente, bem como orar carnalmente.
O homem carnal em oração dá vazão aos desejos da carne. Assim, ao me dizer a Deus, ele pode falar do gosto da carne, embora homens carnais raramente deem graças a Deus. Fiquei rico, encontrei minhas substâncias. Oséias 12:8. Certamente, as bênçãos espirituais devem ter a preeminência, porque dizem respeito ao nosso bem-estar e nos discriminam dos outros, o que as misericórdias temporais não fazem. Por tudo isso considerei em meu coração para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e suas obras estão na mão de Deus. Nenhum homem conhece o amor ou o ódio por tudo que está diante deles. Todas as coisas vêm igualmente a todos. Há um evento para o justo e para o ímpio, para o bom, para o limpo, para o impuro, para aqueles que sacrificam e o que não sacrifica. Como é o bom, assim é o pecador, e aquele que jura como aquele que tem o juramento. Eclesiastes, capítulo 9, verso 1 ao 2. Os ímpios têm muita dessas misericórdias. Dos homens do mundo tem sua porção nesta vida, e cuja barriga te enches com teu tesouro escondido, e deles estão cheios de filhos, e deixam restos de sua substância para seus bebês. Salmo 17, verso 14. E eles podem possuir Deus neles como satisfeito, e bem satisfeito com a prosperidade da carne, ou como desejosos de ter mais. Terceiro, que a melhor perspectiva que temos da bondade de Deus para conosco, quanto a essas coisas, misericórdias espirituais, está na eleição. Primeiro, lá vemos todas as nossas bênçãos em sua origem, fonte e causa íntima, que é o amor eterno e a graça de Deus, que as águas são mais doces e frescas em sua fonte. Ali vemos aquele amor antecedente que providenciou um Redentor para nós, que deveria ser assunto de amor e reverência contínuo para nós. João 3,16. Ali vemos as ricas preparações da graça na nova aliança, que nunca poderiam ter entrado em nossos corações se o amor eletivo não tivesse providenciado para nós. 1 Coríntios 2:9. Ali vemos o que foi que dispôs todas aquelas providências que conduziram ao nosso bom nascimento, educação, conhecimento e relações. Ai de nós! Não sabíamos os meios de todas essas coisas, mas o amor eletivo estava trabalhando para nós, para lançar todas as circunstâncias para que pudéssemos ser melhor acolhidos em nossos meios. Romanos 8:28. Ali vemos o que foi que tornou todos os meios eficazes para nos atrair a Deus. Ele nos amou com amor eterno. Jeremias 31:3. Segundo, isso nos mostra a graça distintiva do Senhor. E quem foi que nos fez diferir dos outros, que são deixados para perecer em seus pecados? Nem todos são chamados, porque nós? Judas disse a ele: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14:22. Sim, muitos poderosos e muitos nobres não são chamados. 1 Coríntios 1:26. Deus não toma todos, nem muitos dos mais altos em estima entre os homens, nem muitos sábios e prudentes. Naquele tempo, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Assim também, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11:25-26. Sim, muitos outros são deixados a perecer por sua própria ilusão. Os réprobos são os seculares. O julgamento de Deus sobre os ímpios amplificam excessivamente suas misericórdias para conosco. Foi o mero amor eletivo de Deus, emitindo por sua graça poderosa e diferenciadora, que colocou a distinção entre nós e os outros. Certamente, seu amor peculiar por nós mesmos nos afeta mais. Terceiro, ali vemos aquela graça que tira toda a ostentação. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O amor eletivo impediu todo o valor real ou previsto em nós, e do começo ao fim é levado adiante de uma forma de graça. Os meios, eficácia, tudo é de graça. Este era o grande propósito de Deus, que a graça pudesse ser admirada e estimada por nós, e ser motivo de louvor e ação de graça eterno, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Todo desígnio é nos mostrar como somos amados por Deus e que podemos amá-lo novamente. Uso 1. Se a eleição for o grande assunto de agradecimento a Deus, então certamente esta doutrina deve ser ouvida na igreja, pois a vida e a alma da religião cristã é a gratidão.
e o que alimenta a gratidão é de grande utilidade para nós. Nossa gratidão não sobe alto o suficiente até que chegue a primeira causa que agitou e colocou todas as rodas em funcionamento no negócio de nossa salvação. Certamente este é um ponto muito proveitoso. Primeiro, para detectar o orgulho do homem, pois aqui vemos a verdadeira e adequada causa da diferença entre nós e os outros. Quem te faz diferente? A graça diferenciadora de Deus, procedente de sua eleição. É a única graça verdadeira. 1 Coríntios 4:7. Segundo, nada mais exalta a glória de Deus em nossa salvação, pois se o homem não pode assumir nada para si mesmo, a glória somente redunda para Deus. A mera razão e causa pela qual alguns são escolhidos e outros deixados de lado é o bom prazer de Deus. Assim também, Pai, porque te agradou. Mateus 11:26. O próprio Cristo concede e dá graças por isso, como ato de misericórdia livre e imerecida. Terceiro, nenhum incentivo maior à santidade, pois aqui vemos a necessidade absoluta dela, juntamente com o motivo mais forte e doce para impô-la. Primeiro, a necessidade absoluta dela, porque é um meio necessário para fazer os propósitos de Deus acontecerem. Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Efésios 1:4. Ele não escolheu ninguém para desfrutar da glória eterna após esta vida, mas aqueles que ele escolheu para serem santos aqui. Primeiro, eles devem ser santificados e renovados pelo Espírito, e então andar em toda conversação santa e piedosa. E qualquer garantia de eleição que seja pretendida àqueles que levam uma vida profana é apenas uma presunção vã ou presunção infundada. Sim, é uma forte ilusão. Em segundo lugar, aqui está um motivo mais doce e forte para impô-lo, e esse é o amor singular de Deus, que gera em nós um amor sincero a Deus novamente, e todos os esforços sérios para nos aprovarmos a Ele em pureza de vida. Não há força tão constrangedora em nada quanto há no amor, porque o amor de Deus nos constrange. 2 Coríntios 5:14. E nem uma santidade como aquela que flui dele, esta é a obediência grata e evangélica. Quarto, é a base do nosso conforto sólido, em meio a todas as calamidades e tentações da vida presente, porque nossa felicidade final nos é designada pelo amor eletivo de Deus. Lucas 12:32. Não temos ao pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E isso é acompanhado de sua providência ativa e cuidado sobre nós durante todo o caminho até lá, para que todas as coisas sejam santificadas para nós, para que sejamos santificados para Deus. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uso 2. Isso nos mostra que os eleitos têm motivos para bendizer a Deus se forem escolhidos para a salvação, embora não para riqueza, prazer e honra. Esses tessalonicenses suportaram grandes aflições por causa do Evangelho, mas Paulo se considerava obrigado a dar graça sempre a Deus por eles, porque os havia escolhido para a salvação. Deus distribuiu seus dons de várias maneiras. Alguns são, devo dizer, escolhidos ou condenados melhor para a felicidade mundana. É a vontade de Deus que eles alcancem grande riqueza e honra aqui, e você os invejará e se queixará contra a providência, embora Deus tenha reservado você para um estado melhor ou no futuro. Compare dois lugares, um em Jeremias 17:13. Todos os que te abandonarem serão escritos na terra. O outro é Lucas 10:20. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Quão é o melhor privilégio, ser escrito na terra ou ser escrito no céu? Ter um grande nome no livro de subsídios ou ter nosso nome escrito no livro da vida? Um é o castigo deles, o outro é a sua bem-aventurança. O segundo uso é a exortação. Ela pressiona você a duas coisas. Primeiro, coloque-se em uma parte e interesse nesta misericórdia, isto é, da palavra do apóstolo. 2 Pedro 1:10. Dá diligência para fazer a sua vocação e eleição segura. Deus não nos disse quem é eleito e quem não é, e portanto nossa maneira é aceitar a graça geral oferecida e nos devotar e resignar a Deus e depender dos méritos do nosso Redentor e nos colocar sobre a disciplina de seu Rei Espírito no uso dos meios designados, humildemente esperando por sua graça renovadora e reconciliadora, e a cada dia mais e mais pela diligência na vida santa e celestial.
obtendo seu interesse mais assegurado, pois por este meio chegarmos a conhecer o amor proporcional de Deus, e que Ele não nos destinou para a ira, mas para obter a salvação eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos dizer: quem subirá ao céu para conhecer a mente de Deus? Nossa eleição é conhecida para nós por nossa vocação, e nossa vocação pelos frutos. Nosso andar diante dele em santidade e retidão todos os nossos dias. Certamente, o conhecimento em nossa eleição é algo muito desejado, porque nossa felicidade eterna e todas as coisas boas dependem disso. A eleição é o amor livre de Deus, pela qual ele pretende essas bênçãos para nós. Isto é manifestado pelo chamado, pela qual elas começam a ser aplicadas a nós. Então, a operação eficaz que essas bênçãos têm em nós se descobre chamando, quando invocamos o nome de Cristo e nos afastamos da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Segundo, devemos louvar, admirar e estimar esta graça gloriosa e mostrar nossa gratidão tanto em palavras quanto em ações. Primeiro, em palavras, porque esse é o meio de acender em nossos corações o amor de Deus e despertar uma alegria espiritual nele. Bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1 ao 3. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Segundo, mas principalmente em ação, você é mais obrigado a viver para Deus do que outros homens, quando passando por milhares que, em aspectos exteriores, eram melhores do que você, e você tão profundamente em pecado quanto eles, ele não apenas sem, mas contra todo o mérito seu, por sua graça singular o separou para si mesmo. Pecarei contra Deus e entristecerei seu espírito? Não, deixe-me glorificá-lo enquanto eu tiver um dia para viver.